Sejam todos bem-vindos em mais um programa Palavra e Poder, patrocinado pela Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. Estou aqui nos estúdios da Rede Fé FM, juntamente com meu esposo, o pastor Roberto. Tudo bem, amor? Dê suas considerações iniciais. Tudo bem, melhor ainda agora, né? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Estamos aqui então mais uma vez, como ela já disse, com o programa Palavra e Poder, programa que tem sido patrocinado, né, pela Igreja Moriá de Ribeirão Preto. E você que está nos acompanhando, eu vou passar já alguns endereços, né? Depois vai entrar na história, você começou aí. Eu gostaria já de deixar os nossos endereços. Se vocês gostariam, vocês têm acompanhado a programação, não sei se já há algum tempo, se é a primeira vez, segunda, terceira. O nosso telefone, se você quer falar direto conosco, nosso telefone, o que é o Zap, né? O 16, o prefixo aqui, 994009450. Eu vou repetir, tá? Para você que está nos ouvindo. Prefixo 16, Ribeirão Preto, 994009450. Quer mandar alguma mensagem, quer pedido de oração, quer mandar a foto de alguém para a gente orar, alguém que está doente ou enfermo, fica à vontade, tá bom? E os nossos endereços das redes sociais, inclusive todos esses programas, né? Nós já estamos, acho que se eu não me engano, já com 75 ou 76 programas, estão todos lá disponíveis. Se você quiser acompanhar, tá tudo lá, salvo no YouTube. Qual é o endereço? Talvez você pergunta aí para nós. Então eu vou falar pausadamente. No YouTube é Igreja Moriá, tudo junto, Igreja Moriá RP, nosso endereço no YouTube. Se você quer o nosso endereço do Instagram, o endereço da igreja é igrejamoriá.rp. A diferença aqui no YouTube é Igreja Moriá RP, tudo junto, e no Instagram é igrejamoriá.rp, tá bom? E o nosso endereço, onde fica a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, no bairro Jardim Santa Cruz, fica na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. Nós vamos dar continuidade, então temos falado bastante sobre esse assunto e vamos continuar. É um assunto assim, às vezes pessoas, que nem foi comentado, às vezes fica meio preocupado, não é que é meio polêmico, é meio carregado, meio pesado. A gente está mostrando aqui, quando o reino de Deus ele chegou, Jesus falou isso, não somos nós, né? Já vimos programas anteriores, que qual é a característica que o reino de Deus, então, ele já chegou nessa terra. É quando Jesus expulsa o demônio e fala assim, então, o reino de Deus chegou até vós, chegou o reino. E o reino é a capacidade para governar e reinar com autoridade sobre esta terra. Então, o reino representa poder, autoridade para poder se manifestar nesta terra, ok? Então nós vamos entrar na palavra que está em Lucas no capítulo 11, a minha esposa, você começou o programa, né? Eu já estou ficando cansado já, tá vendo? Aí você vai ler então e vai começar o assunto. Então já passamos os endereços, sejam todos bem-vindos. Prepara um copo com água que no final ela vai estar orando por nós. Se você tem algum objeto que representa aí a tua vida, um parente, um familiar, coloque do lado. Daqui a pouquinho, o programa passa muito rápido. Nós vamos estar então entrando na palavra de Deus e no final a oração com o poder de Deus e com certeza vai te alcançar, vai trazer saúde, cura, restauração e libertação para a tua vida. Amém? Não é isso, amor? É isso mesmo. O tema é um tema muito interessante. É interessante. Empolgante, né? Porque nós estamos aqui trabalhando todos esses dias desvendando o mundo espiritual. E olha que nós não entramos nem... Se a gente imaginar uma cebola, a gente não descascou nem a primeira camada da cebola, né? Porque a gente vai ver no entendimento, né, amor? Como muita camadas, coisa, né? São e muitas nós estamos assim coisas. na primeira ali, nós estamos trazendo um fundamento ainda, também superficial, porque é um tema bem, igual você falou, polêmico, mas é empolgante, porque tem tudo a ver com a nossa vida, com a vida da tua família, com a vida dos teus, sabe, o teu patrimônio, tudo que nós somos e temos está debaixo e subjugado de influências espirituais.
E todo o nosso trabalhar aqui durante esses dias é desvendando isso, né? Nós começamos lá em Efésios, falando sobre essa guerra, sobre essa batalha, como vencer. E cada programa aí, 2 semanas praticamente, estamos falando a respeito disso. E hoje não vai ser diferente. Ontem, no programa de ontem, nós falamos sobre as pessoas, os seres humanos serem casas, né? São visualmente reconhecidos no mundo espiritual como casas. E quando um espírito imundo vem morar na vida de uma pessoa, vem habitar na vida de uma pessoa, e ele entra para morar, pastora, o que é preciso para um espírito maligno habitar na vida de uma pessoa? Nada. Só basta ela estar vazia, né? Só basta essa casa estar de portas abertas, vamos dizer assim. Você sempre vê o lado natural, é muito parecido com o lado espiritual. Então, como lá o lado natural, ele veio do espiritual, então, quando você associa o natural, você vai chegar ao entendimento do espiritual. Então, a casa, para ela ser habitada, a única coisa que precisa é ela estar vazia. Uma casa vazia numa rua, não que seja em condomínio fechado, claro, ela está sujeita. Uma casa vazia com portas abertas, a qualquer momento uma pessoa pode entrar e morar nela. Por quê? Ela tem dono, mas o dono não está cuidando dela. O dono está deixando ela exposta. Então, aquela casa, ela tem... A janela está aberta, a porta está aberta, o portão está aberto e não tem ninguém morando. Então, aquela casa está propícia a ser habitada passa uma pessoa lá hoje, vê que a casa está vazia, passa amanhã, a casa está vazia, depois da manhã está vazia, uma hora alguém vai ter a brilhante ideia de entrar nessa casa. Vai invadir lá e vai ficar morando lá. Vai invadir e vai morar. Então, é casa, é terra, pode ser o que for, né? Então, assim é no mundo espiritual. O que precisa, pastor, eu tenho que ser muito mal de coração, ser uma pessoa vingativa. Não, eu posso ser uma pessoa boa e estou padecendo na mão de espíritos malignos, né? Eu posso ser uma pessoa que eu estou até dentro de uma igreja e estou padecendo na mão de espíritos malignos. Eu posso ser uma pessoa ateu e falar, não acredito em nada disso. Para mim, isso aí é conversa fiada. Também não quer dizer nada. O diabo não precisa de fé de ninguém para atuar na vida deles. O mundo espiritual é totalmente reagente, independente do nosso sentimento. Se crê ou se não crê. O nosso sentimento não muda nada no mundo espiritual. O que vai mudar é a nossa atitude. A nossa atitude muda, né? Que é o que o pastor falou, acho que no primeiro ou no segundo programa, sobre as obras. Então, entendemos do primeiro programa que os homens são casas. No mundo espiritual, tanto para o bem como para o mal, os dois lados veem o homem como casa. Então, tanto o Espírito de Deus quer morar na vida do homem, como o Espírito do diabo quer morar na vida do homem. O Espírito de Deus, quando vem morar na vida de um homem, ele vai produzir, né, paz, saúde, alegria, segurança. O Espírito de Deus vai trazer para a vida do homem um senso de santidade. Então, certas coisas que a pessoa fazia hoje, ela já não consegue fazer. Por quê? Porque o Espírito de Deus está ali, porém, o inverso também é verdadeiro. Então, a pessoa que às vezes ela não gostava de certas coisas, agora ela já começa a gostar. Coisas que não fazia sentido para ela, agora começa a fazer sentido. Então, os dois lados são verdadeiros. E nós vamos ver um exemplo na Bíblia disso. Está no livro de Lucas, capítulo 11 ainda, versículo 14. Quando um espírito vem habitar na vida desse homem, quando esse espírito veio habitar na vida desse homem, olha a característica que ele causou. Diz assim, de uma outra maneira, de uma outra forma, de uma outra feita, um outro dia, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Então, vamos entender aqui, né? Então, Jesus estava expelindo um demônio. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Olha que coisa, né, amor? Então, aqui nós temos algumas traduções aqui de Bíblias, que aqui diz que o Espírito, Jesus estava expelindo um demônio que era mudo.
Então, qual que era a característica desse demônio? Mudo, ele era mudo. Não que o espírito era mudo, mas ele se manifestava causando a característica na vida daquela pessoa de mudez, né? Fazia aquela pessoa ser um mudo. Um mudo. Não conseguia falar. Ele bloqueava a fala daquela pessoa, né? Então ele agia, vamos por aqui, nas cordas vocais, ele agia em todo o sistema daquela pessoa, onde causava aquela possibilidade dele se expressar. Falando. Então, as características daquele demônio passou para a vida daquela pessoa. E a Bíblia é clara em dizer que quando Jesus expeliu aquele espírito que fazia aquela pessoa ser daquela maneira, aquela pessoa, quando ela foi livre, aquela pessoa começou a falar. Por quê? Porque existia uma limitação no corpo dela, na possibilidade dela de falar. Quem era mudo? Não era ela. Ela não era muda. Quem era mudo? Era aquele espírito que estava habitando na vida dela, que causava aquela situação, né, amor? É, exatamente. É como eu lembro num dos programas, acho que foi bem no começo, aquela mulher encurvada há 18 anos, é 18? 18 anos. A Bíblia diz que quando Jesus expulsou o demônio dela, ela se endireitou. E a Bíblia diz assim, que de modo algum ela conseguia se endireitar. Quando Jesus então põe a mão sobre ela e expulsa o demônio, o corpo dela endireitou. Então era um espírito que fazia ela viver encurvada. E de modo algum conseguia endireitar. Até que Jesus exerceu a autoridade do poder do reino sobre ela. E a hora que o espírito saiu, o corpo dela voltou ao normal. Aqui é um demônio que se manifestava, se caracterizando como mudo. Fazia esta pessoa ficar mudo. Não conseguia falar. Olha que interessante, lendo isso aqui agora, eu lembrei do Zacarias dentro do templo. Quando o Zacarias, o sacerdote, a Isabel, lembra? Tá lembrado? Sim. E ele duvidou. Entendeu? Ele falou, mas como? Eu já sou velho, minha mulher é velha, como é que nós vamos ter um filho? O anjo falou, como? Gabriel, o anjo Gabriel. Olha o anjo Gabriel. Fala, como vocês vão ter? Eu não sei, só sei que eu vim aqui só para avisar vocês. Mas porque você está duvidando? Você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. E a Bíblia diz que, olha que interessante, ele ficou mudo uns 9 meses, enquanto o menino não nasceu, que foi o João Batista, ele não voltou a falar. E ele ficou mudo. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Porque os anjos, os demônios eram anjos antes. Então, são anjos então ainda, é a mesma né? Só coisa. que são caídos. Caídos. E o que ele fazia? Que ele continua com a mesma. E o que ele fazia com esse homem aqui? Fez ele ficar mudo. Quantas também. pessoas, né? Fez ele ficar mudo. Daí o texto fala assim, ó. E quando o demônio saiu, então, o demônio fazia ele ficar mudo. Quando o demônio saiu, ele passou a falar normalmente. E as pessoas, então, que conheciam ele, as multidões, começaram o quê? Se maravilharam, né? Se admiraram. O 15. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu. Porque a gente falou hoje, né? É um tema que as pessoas, elas não entendem, elas não aceitam muito, porque é até uma ação das trevas. A falta desse conhecimento, a falta até de interesse, de aprender, de entender, né? E até de se pregar também, né? Porque não há muito interesse nas trevas em serem revelados, porque eles ganham com, vamos por assim, todo tipo de ignorância traz vantagem para alguns, né? Então, a ignorância, a falta de conhecimento, a falta de estudo, tudo isso leva as pessoas a serem facilmente dominadas, manipuladas. Todo tipo de revelação, de ensino, de estudo que traga o entendimento, traz libertação. Então, isso é na economia, na política, em todas as áreas. E na área espiritual é a mesma coisa, até para as trevas.
a falta das pessoas terem um entendimento sobre isso, a vantagem no mundo das trevas. Por quê? Porque o mal fica ali escondidinho, ele não aparece, ele não é reconhecido, ele não é identificado e as pessoas ficam quebrando a cabeça. Então, elas ficam dando murro em ponta de faca, né? Como diz meu pai. As pessoas ficam buscando vencer os seus problemas e achando que os seus problemas são de ordem natural. Então, o problema é a empresa, o problema é o trabalho, o problema é o governo, o problema é o marido, é a esposa, é a doença. A gente só olha a causa. A gente não olha a origem que está dando vida ao problema, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa. Eu vou no médico, eu estou com uma infecção de garganta. Eu trato os sintomas, as dores, a febre, a dor no corpo. Então, eu estou tratando só os sintomas, mas eu não trato quem está causando. Eu não ataco o vírus, eu não ataco a bactéria que está gerando aquela infecção. Né? Com antibiótico. Então, eu vou tomando um anti-inflamatório, Aí baixa a febre, passa a febre, ela volta de novo, porque a bactéria está lá. Então, aí eu tomo um remédio, um analgésico, eu tomo um anti-inflamatório, eu só estou causando, eu só estou cuidando e tratando os sintomas. Então, vai tirar a dor no corpo, vai tirar a febre. Porque vai cessar a febre, a dor do corpo passa. Só que o mal está ali. Ele está ali, encrustado ali, está ali, ó. Né? Na hora que minha imunidade baixar de novo, na hora que a minha imunidade der uma queda, ou então passar o efeito do anti-inflamatório, o que vai acontecer? Aquela infecção volta e cada vez vai voltando mais forte. Tanto que os médicos falam, olha, você tem que tomar o ciclo do antibiótico. E às vezes toma um antibiótico, não funciona, tem que trocar, porque aquele antibiótico, ele varre uma certa quantidade de bactérias, de vírus e outras classes ele não pega. Então tem que trocar o antibiótico. E é todo um tratamento, é toda uma situação. Por quê? Porque a medicina é desenvolvida para tratar daquela forma. E tudo bem, está tudo certo, é isso mesmo. No âmbito espiritual é a mesma coisa. Se você só tratar os sintomas, que é o que a maioria das religiões fazem, até igrejas fazem isso, muitas igrejas. Então, o que acontece? Eu cuido dos sintomas, mas o mal está ali. Ele continua governando a vida da pessoa, ele continua agindo na vida da pessoa, ele continua ali, porque ele não quer ser identificado, ele quer que a pessoa foque no problema e esquece quem está causando o problema. Por isso que, voltando lá no programa 1, né, amor? Quando fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra algo que eu vejo. São inimigos espirituais, então eu tenho que estar atento. Quem é o meu inimigo? Não é o seu colega de trabalho, não é ele que está te perseguindo, não é aquele concorrente que está do seu lado, que quer, sabe, derrubar a sua empresa. Não é ele. Tem alguém por trás que está gerando essa demanda no mundo espiritual, que está levantando esse inimigo. E se você focar sua força só no concorrente, só no funcionário, só no patrão, só no marido da esposa, você já está perdendo. Por quê? Porque o mundo espiritual, você não está atacando ele, né, amor? É muito sério isso, né? Quais outros versículos aí? Aí, então fala assim, ó, quando eles viram Jesus expulsando o demônio, falaram, isso é coisa do diabo. Isso aí não é coisa de Deus, não. O próprio Filho de Deus expulsando o demônio e o povo achando que o Filho de Deus estava possuído pelo mal. Pelo demônio. Olha como que é a manipulação, né, espiritual. Olha o que é a confusão na mente das pessoas. Olha como que as pessoas elas não entendem direito. Aí tá aqui, ó. Mas alguns dentre eles diziam, ora, eles expelem demônios pelo poder do diabo, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam a ele um sinal. Quer dizer, se isso aí é de verdade mesmo, tem que acontecer um sinal. Mas Jesus não se preocupa com Jesus. Fala, nem sinal eu vou dar. É quando a gente vai seguir, ele vai falar, né? Que a casa dividida não subsiste, né? Então, ele quis dizer assim, um mal não tira o mal. Então, tem pessoas que estão tentando tirar o mal, buscando ajuda com o mal. Então, como que pode, né? Então, assim, a pessoa está com a vida toda enrolada e ela está buscando ajuda, tentando tirar o mal, buscando ajuda com o próprio mal, né? Então, Jesus está falando, não vai funcionar. Às vezes tem pessoas que saem de um estado, porque é lá que o negócio é forte, é lá, né? Então, vão procurar um lugar que é mais forte, porque aqui não está sendo. Quer dizer,
Já tem um mal na vida da pessoa, buscar um outro lugar, que é o mal que está agindo, para poder tirar aquele outro mal que é menor. É o que o Jó, né? No livro de Jó é falado, né? Que o homem daria tudo que tem em favor da sua vida. Quer dizer, a carne por carne, né? Pele por pele. E é exatamente isso. As pessoas, elas não medem esforços do mundo natural para buscar ajuda. E muitas vezes, para buscar ajuda em Deus, é tão difícil, né? É uma batalha, é uma luta para tirar você de casa e te falar, ó, vai buscar Deus, vai na igreja, vai buscar libertação, vai para uma igreja que tem esse trabalho, que acreditem pelo menos, né? Porque tem igrejas que não vai adiantar, porque tem pastor que nem acredita, tem pastor que nem acredita no que a gente está falando aqui. Tem pastor que nem acredita que o mal está agindo. Não, não, pastora, mas agora eu já aceitei Jesus. Não, pastor, que agora eu já estou na igreja, conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, está com a vida toda arrebentada, tá cheio de problema e entra ano e sai ano e a vida... estou na prova. Gente, não acaba nunca essa prova. Estou no deserto, não sai nunca do deserto. Sabe? Não, a Bíblia fala do deserto. Mas a Bíblia fala que o deserto é passageiro. A Bíblia fala da prova, mas a prova é para nos dar músculos espirituais, a gente vencer, crescer de nível e vencer, né, amor? O próprio Jesus, então, quando ele fala lá em João 10:10, que ele veio trazer vida e vida abundante, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir, aqui fala assim que era um espírito maligno que fazia com que esse homem ficasse mudo. Mudo fisicamente, mas quantas pessoas espiritualmente, né? Mudo, não tem o que falar de bom, sabe, na vida dele, às vezes na vida amorosa, na vida sentimental, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar. Espiritualmente, ele não tem coisas boas para falar. Então, espiritualmente, quer dizer, o mal, as trevas, causa, como é que eu posso colocar? Barreiras, dificuldade, empecilhos, situações embaraçosas na vida da pessoa, que ela não consegue sair daquilo ali. Parece um lamaçal, sabe? Um buraco sem fundo. E parece que quanto mais ela se mexe para tentar resolver, para tentar fazer alguma coisa, parece que mais ela se afunda. E aí a gente vê que por detrás não é só uma força humana natural. A maioria das vezes tem uma força espiritual, entendeu? Por que a pessoa... Ela com todo esse esforço e dedicação não consegue resolver se fosse um problema natural? Porque não é natural, é espiritual, né? E o mal espiritual não se combate de forma natural. Tem pessoas que ela quer trazer para um campo de batalha uma situação que é espiritual, que quer trazer para o campo natural. Ela quer resolver com a força do braço, com a capacidade intelectual, com a inteligência. Tem situações que não vai resolver assim. Se o problema é de ordem espiritual, não adianta você querer travar de uma forma natural e enfrentar um problema que é espiritual. A desvantagem, olha, é muito grande, muito grande. Não tem nem como. Espiritual, então você trata de se revestir do espiritual, que é a armadura de Deus, para depois levar isso para um campo espiritual para combater esse mal. No caso aqui, esse espírito maligno deixava essa pessoa fisicamente muda. Mas tem demônios como esse que ele não deixa só a pessoa fisicamente muda ou surda. Ele vai deixar espiritualmente a pessoa, sabe, não tem o que falar de bom na vida dele. Ele não tem. Né? Rouba a esperança, a expectativa, rouba, entra ano e sai ano, e a pessoa está desmotivada, está desanimada. Você pergunta, e aí, vai ser nesse ano? Ela não sabe, é como se ela fosse muda. Quem sabe, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Espiritualmente ela está muda. Ela fala, não, vai ser diferente, eu vou me levantar, Deus está comigo. Ela está falando pelo Espírito, né, que está nela. Mas sabe qual que é o problema, amor? Também tem pessoas que às vezes ela está assim, porque ela está ouvindo pessoas igual esses aqui, ó. Porque tem pessoas que nem aqui, ó. Quando o mudo começou a falar, que ele foi liberto, sim. As pessoas se maravilharam.
Entendeu? Certo. Só que logo que ela se maravilhou, levantou alguns ali no meio e falou: ah, não, isso aí não é coisa de Deus, não, isso é coisa do diabo. Isso aí é... E tem muitas pessoas que, ao invés dela ouvir a voz de Deus e ver o que Deus está fazendo, ela está ouvindo esse pessoal aqui. Entendeu? Que fala, isso aí não é de Deus, não. Ó, vai por aqui, vai por ali. E a vida da pessoa não vai andar. No meio dali, aquela multidão, porque tem pessoa que é chata. E tem crente chato também. Tem uns crentes chatos. Aqui, esses judeus aqui são chatos, porque, olha só, estão vendo o homem era mudo. Voltou a falar. Voltou a falar. Quer dizer, o povo alegre. Ele já vem logo, quer jogar o cal ali, já fala assim, ó, tá vendo? Isso aqui é coisa do diabo. Então, tem gente que não sabe nem o que ela está falando, ela não conhece nada, porque eles não sabiam que era Jesus, não sabiam o poder que estava operando em Jesus, mas eles estavam falando. Ó, isso aqui é do diabo. Tá assim de gente hoje falando que não sabe, e tem gente que está embarcando nessas conversas, e ao invés de olhar e falar, não, peraí, se aqui Jesus curou o homem aqui, e o homem era mudo, e ele tinha um demônio na vida dele que era mudo, gente, é questão de raciocínio. É raciocínio. A gente não está falando de coisa que é êxtase. A gente não está falando de nada que é criação da nossa cabeça, mirabolante, não. Ou a gente crê na Bíblia ou não crê. Ou você acredita na Bíblia, que é toda a palavra de Deus, ou você não crê em nada. Porque se essa parte aqui não é verdadeira, nenhuma outra é. Né? Então não tem como eu estar na igreja ouvindo falar da Bíblia e eu não acreditar nessa parte. Então, se aqui está falando que tinha um demônio que morava na vida de um homem e esse demônio deixava o homem mudo, então eu tenho que entender que hoje não é diferente. O mundo é mundo, as pessoas são pessoas e os demônios continuam. Os demônios não se converteram, queridos. Os demônios não aceitaram Jesus e os demônios não se aposentaram. Então, você tem que entender isso, se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ser uma pessoa que vai ver as maravilhas e que vai provocar admiração. E nós estamos aqui, né, amor, com esse programa Palavra e Poder, justamente para levar... E arrancar essa cegueira. Essa mudez espiritual. Entendeu? É essa ação maligna na vida das pessoas, que não deixa as pessoas terem algo para falar de testemunho. Sabe, Deus quer fazer a sua vida causar admiração na vida dos outros, né? E nós vamos passar para a oração, né? 3 minutos. 3 minutos. Acelera. Então nós vamos passar para a oração agora. E eu creio que Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Louvado seja. E o testemunho na sua vida vai causar admiração nos seus familiares, na sua vizinhança, onde você trabalha. Deus quer agir na sua casa, na sua vida. Vamos orar agora? Na escola, na faculdade, no cursinho, aonde for, no condomínio, na rua, no bairro, na cidade. Vamos orar? No meio dos parentes. Pega o seu copo com água. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra que nos revela o mundo espiritual, nos dá entendimento, conhecimento e poder, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu peço ao Senhor, guarde a nossa vida, guarde a vida do teu povo, da tua igreja, guarda, Senhor, a vida dessa pessoa que está ouvindo essa programação. Desperta, meu Pai. Nós aqui só estamos iniciando, Senhor. É só, meu Deus, uma faísquinha do entendimento do que o Senhor quer trazer para a vida dessa pessoa. Abra o entendimento dela, Pai, para que ela possa entender, se posicionar e vencer todo estímulo, meu Deus, maligno que possa estar agindo e atuando na vida dela, Pai. Eu peço ao Senhor, acampa anjos do Senhor em volta dessa casa, em volta desta família, para que o Senhor venha se mover, meu Pai, dentro desse lar, trazendo paz, saúde, prosperidade, que a tua luz, meu Pai, brilhe dentro dessa casa. Senhor, nós consagramos esse copo com água, coloca virtude nessa água para trazer, meu Deus, paz para essa pessoa, saúde, para trazer, meu Pai, a tua presença para dentro dessa pessoa, meu Pai. Todo tipo, meu Deus, de opressão espiritual seja quebrada e anulada na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Beba da água agora. Amém, e seja liberto de todo mal em nome de Jesus. E você que quiser nos conhecer, domingo nós vamos ter 2 cultos, um às 9 horas da manhã e o segundo culto às 19 horas, você é nosso convidado. Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. Domingo, de manhã às 9 e à noite
às 19 horas. Você é nosso convidado, né, amor? Especial. Ficamos então por aqui. Um forte abraço a todos vocês e obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Deus abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.